Olá! A greve dos Correios terminou, mas a intervenção do Judiciário no processo revela a perseguição ao direito de greve como forma de impedir a classe trabalhadora de resistir aos retrocessos. Ao mesmo tempo, os casos de censura aumentam. A empresa brasileira de comunicação, a EBC, sofreu ao menos 138 interferências em seus conteúdos desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Nossa reportagem mostra como o autoritarismo se impõe sobre diferentes instituições. Na entrevista central, o pastor Henrique Vieira fala sobre liberdade e a força da solidariedade frente ao discurso de ódio. Eu sou Pamela Oliveira e você está acompanhando a Central do Brasil. Central do Brasil. A lei que implementou o Sistema Único de Saúde completou 30 anos esta semana, justamente enquanto enfrenta uma das piores tentativas de desmonte desde a sanção. A precarização e o subfinanciamento da saúde, com a perda de 35 bilhões de reais no orçamento do próximo ano, compromete os atendimentos. Natália Santos, da Rede de Médicas e Médicos Populares, aponta alternativas para proteger o sistema de saúde público. Embarque imediato. Um problema que hoje nós brasileiros e brasileiras estamos enfrentando é o desfinanciamento do SUS. O SUS ele vem perdendo recursos ao longo dos anos, mas tem sido piorado nos últimos tempos, principalmente após a aprovação da Emenda Constitucional número 95, em 2016, que faz uma aplicação de um teto de gastos e, com isso, uma redução, uma contenção de gastos por parte do Estado em áreas que são básicas e essenciais, como saúde e educação. No próximo ano, caso a emenda constitucional ela volte a operar sem uma suspensão das regras fiscais, nós vamos ter umas perdas de 35 bilhões para a saúde. Lembrando que no próximo ano se prevê uma possibilidade de uma vacina para o coronavírus e uma amenização dos impactos que estamos passando enquanto população, profissionais de saúde, para dentro do SUS. Então, a proposta que apresentamos é que seja revogada a emenda constitucional no próximo ano e que seja mantido o piso que esse ano teve para o SUS. O direito à greve é outro que está sendo perseguido. A posição política do judiciário, guiada pelos interesses das elites brasileiras, tem atuado cada vez mais para impedir que trabalhadoras e trabalhadores se mobilizem em defesa de melhores condições de vida. Um caso recente de intervenção foi na greve dos Correios, encerrada na terça-feira, dia 22. Afonso Bezerra traz mais informações. Trilhos do Brasil. Desmobilização da greve dos Correios é um exemplo da intervenção desproporcional da Justiça na organização política dos trabalhadores. No início desta semana, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, como se fosse porta-voz da categoria, o retorno às atividades, o valor do reajuste, o tamanho do desconto pelos dias parados e ainda manteve o cancelamento de 50 dos 70 pontos do acordo coletivo já subtraídos pela empresa. O diretor do Sindicato dos Correios em São Paulo, Douglas Mello, avalia com preocupação o impacto desta decisão do tribunal nos trabalhadores. Isso vai impactar nas demais categorias que forem realizar qualquer tipo de negociação dentro do próprio tribunal. Então, outras categorias já estão preocupadas. Por quê? Porque o governo pode utilizar da mesma artimanha de não negociar, levar para o Tribunal Superior do Trabalho e lá, por ter alterado essa jurisprudência, retirar direitos e tirar cláusulas históricas. Em Pernambuco, o Sindicato dos Enfermeiros passou por situação similar. Em março deste ano, ao decretar estado de greve, a categoria foi acionada judicialmente pelo governo do estado, ficando impedida de continuar as mobilizações por melhores condições de trabalho, como avalia a diretora do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, Joana Dark. Isso faz com que a categoria ela fique desmotivada, desmobiliza, certo? A nossa atuação enquanto entidade sindical e também desmobiliza a categoria, porque a categoria fica sem conseguir utilizar de outros meios para poder reivindicar os seus pleitos. Para o pesquisador do movimento sindical Erlon Bezerra, o apelo à justiça como esfera absoluta da negociação
é um retrato da posição política do judiciário brasileiro contra os trabalhadores. O Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, de um modo geral, todo o aparato estatal, dentre ele, é importante frisar, o próprio sindicato oficial, ele sempre existiu para mediar esses conflitos. Isso despotencializa a força negocial da classe trabalhadora organizada, porque ela precisa se manter dentro dos limites da legislação oficial burguesa. A parada cultural de hoje fala de literatura e teatro. Vamos conhecer a dica do estudante José Cavalcante, de Pernambuco. Parada cultural. O que tem me ajudado a sobreviver ao longo dessa quarentena, claro, além de todo o cuidado com a saúde, de não ter saído de casa, é a produção cultural brasileira. Filmes, livros e músicas têm me ajudado a passar esses dias de forma mais confortável ou até mesmo menos desconfortável. E a recomendação de hoje tem a ver com isso. É o livro Gota d'Água, uma tragédia brasileira, um texto teatral escrito por Chico Buarque e Paulo Pontes no ano de 1973, que gira em torno da história de Jazão e Joana. Essa história vai nos trazer diversos temas. Vai debater desde relacionamentos e vingança até capitalismo e sociedade brasileira. Apesar de pública, a empresa brasileira de comunicação, a EBC, tem sofrido inúmeras intervenções e censuras em seus conteúdos. O autoritarismo que recai sobre a EBC vem crescendo desde o mandato de Michel Temer e hoje, com Bolsonaro na presidência, o governismo sobre as comunicações públicas atinge reportagens sobre variados temas. Quem nos conta é a repórter Camila Piacese. Nacional. Enquanto toda a mídia nacional e internacional noticiava as inverdades ditas em discurso do Bolsonaro na Assembleia das Nações Unidas, na terça-feira, a manchete da matéria da Agência Brasil da EBC era: em discurso para líderes mundiais, Bolsonaro fala sobre meio ambiente. A jornalista do Rio de Janeiro do conglomerado de comunicação Akemini Tahara fez a denúncia. Falou um bocado de impropérios, falou mentiras, inclusive, falando que o auxílio emergencial era de $1.000. O que aconteceu não é novidade. Um dossiê produzido por servidores da EBC aponta 138 casos de censura em pautas e reportagens produzidas entre janeiro de 2019 a julho de 2020. As editorias mais censuradas foram política e direitos humanos, como a suspensão da cobertura do assassinato da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, violação dos direitos indígenas, violência policial contra negros, desmatamento na Amazônia e até perguntas para o ministro da Saúde. A direção da empresa, nomeada por Jair Bolsonaro, é composta por militares. Esse é o segundo dossiê acusando o governo de censurar a EBC. O primeiro foi durante o governo Temer e apontava mais de 60 denúncias. O jornalista da EBC e diretor do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, Lucas Kraus, ressaltou que o aumento nos números representa autoritarismo. É um encrudecimento do autoritarismo no Brasil se revelando na comunicação pública. A gente sabe que todos os países democráticos do mundo possuem uma comunicação pública diversa, plural, autônoma, independente, e isso é garantido também pela lei de criação da EBC. Com o autoritarismo e o discurso de ódio como formas do presidente Bolsonaro governar em benefício próprio, as notícias podem nem sempre ser animadoras. Mas, na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversou com o pastor Henrique Vieira sobre valores importantes que fazem parte da cultura do povo brasileiro e que nos enchem de esperança, como a prática da solidariedade. Vamos acompanhar. Entrevista Central. Hoje a Entrevista Central conversa com Henrique Vieira. Ele é pastor da Igreja Batista do Caminho, fundada em Niterói, no Rio de Janeiro. Também é ator, poeta, professor e exerce uma grande influência nas redes sociais, sempre com palavras de tolerância, de ecumenismo entre as religiões e também de combate à violência de todas as formas. Agradecemos sua presença conosco, pastor Henrique. Como cada pessoa pode professar sua fé nessa pandemia sem colocar em risco a saúde das outras pessoas, levando em consideração que a gente ainda tem uma série de restrições quanto a aglomerações? A nossa igreja
aqui no Rio entende que não é o momento de voltar ainda. A gente acha que é melhor manter o distanciamento social, estamos aguardando. Mas a fé pode ser cultivada em casa por meio da oração, da reflexão bíblica, por atitudes de cuidado, de companheirismo, de chorar com quem está chorando, de sofrer com quem está sofrendo, de dividir a dor desse momento tão difícil. Nós sentimos saudade do encontro presencial, mas a fé não depende do encontro presencial para se desenvolver. No nosso dia a dia, podemos manter comunhão com Deus, e a comunhão com Deus se manifesta no serviço ao próximo, em atitudes de cuidado, em atitudes de amor, e para isso não tem espaço. Todo espaço é válido para adorar a Deus com atitudes de amor. Pastor, e falando um pouco de política já, como se encontram, o senhor que conhece, que conversa com pessoas de várias denominações religiosas, dentro dessas denominações, como se encontram os setores que têm uma postura mais crítica quanto ao governo Bolsonaro? Como está o espaço para esse debate? Nós vivemos um tempo muito difícil de avanço do conservadorismo, do fundamentalismo religioso, mas a boa notícia é que tem resistência. E essa resistência está cada vez mais forte, cada vez mais organizada. Então eu vejo muitos pastores, pastoras, padres, mães, pais de santo, rabinos, sheiks, tem tanta gente de tantas tradições religiosas afirmando uma fé vinculada à democracia, aos direitos humanos, o respeito à diversidade, a luta antirracista, o combate ao machismo, à LGBTfobia, a defesa da mãe terra, do bem comum, da justiça social, da causa dos pobres. Então, é um cenário difícil, mas tem lideranças e movimentos religiosos que têm compromisso com a dignidade humana, se articulando, se posicionando, usando as redes sociais, usando as ruas, para promover essa ética religiosa voltada para o bem da vida, para o bem comum, para a democracia. Pastor Henrique, alguns comportamentos do presidente Bolsonaro prejudicam a população, o meio ambiente, e eles são percebidos por amplos setores da sociedade. Mas eu queria lhe perguntar, sua opinião, a que ponto pastores evangélicos que são apoiadores do presidente Bolsonaro podem influenciar os fiéis a continuar apoiando certas políticas do governo? Os pastores precisam ter responsabilidade, exercem função de liderança, de influência. Eu não gosto de pensar o povo como manipulável, mas é verdade que funções de liderança exercem maior influência e é preciso ter responsabilidade. Então, existe essa influência sim, e o que eu digo para essas pessoas é que o bolsonarismo é o contraponto, é a antítese do Evangelho de Jesus, não tem como conciliar. O Evangelho tem a ver com amor, com respeito, com promoção da paz, com perdão, com dignidade humana, com justiça social, com partilha de bens. O bolsonarismo é exaltação de tortura, de ditadura, de vingança, é indiferença ao sofrimento humano, é preconceito, é ódio, é a violência como política. Então, eu chamo a atenção para que esses pastores, a partir da ética do Evangelho de Jesus, compreendam que o bolsonarismo nada tem a ver com o Evangelho e significa um peso, um mal enorme para o povo desse país, um risco para a democracia, e os discursos de ódio do presidente na ponta, no dia a dia, influenciam e estimulam múltiplas violências, causando sofrimento e morte. O senhor sempre trata, em redes sociais, em entrevistas à imprensa, de temas espinhosos para a religião, como as relações homoafetivas, como o machismo. E aí uma última pergunta que eu gostaria de lhe fazer é o seguinte: qual deveria ser o papel da religião no combate à violência contra a população LGBT, contra mulheres, contra minorias? A partir da ética do Evangelho, da centralidade do amor como experiência de Deus, cabe à Igreja se colocar ao lado das LGBTQIA+, para defender a sua dignidade, o seu direito de existir sem medo, sem ser alvo de preconceito, discriminação, ódio e violência. Cabe à Igreja vencer, dentro da sua própria estrutura, o machismo que impõe às mulheres tanta violência. Não tem outra forma da Igreja ser coerente com o Evangelho de Jesus. Eu fico por aqui. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Basta seguir o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.